Donald Trump não vai salvar o Jair Bolsonaro. Parem de acreditar nessa fanfic. Parem de acreditar e esperar um milagre do Messias Salvador que vai salvar o Brasil. O Donald Trump não se importa com o Jair Bolsonaro. Vamos então entender o que está acontecendo. Vem comigo. Vamos ler aqui a matéria da CNN. Trump volta a defender Bolsonaro nas redes sociais. Caça às bruxas. O presidente americano pediu pelo segundo dia seguido que deixem Bolsonaro em paz. Pelo segundo dia consecutivo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu em defesa do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em nova publicação na rede Truth Social, que é basicamente o Twitter do Donald Trump. Trump voltou a criticar os processos enfrentados por Bolsonaro no Brasil e escreveu: "Deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz, caça às bruxas." Pessoal, isso aqui é uma jogada do Trump. Ele quer basicamente tirar o foco da mídia americana e ocidental das políticas internas americanas. Isso aqui é uma jogada muito comum do Trump. Toda vez que ele tem que fazer alguma coisa internamente nos Estados Unidos, ele manda atenção para o exterior. Você se lembra no início do ano? Tem vídeo aqui no canal. Quando ele basicamente, do nada, teve um surto imperialista expansionista e começou a postar shitpost, memes nas suas redes sociais, falando sobre anexar a Groenlândia, anexar o Canadá. É sempre uma maneira do Trump desviar o foco das suas políticas internas. Isso aqui é basicamente o Trump jogando os holofotes da mídia para a América Latina para desviar a atenção do que os Estados Unidos está fazendo ali dentro. Recentemente tem toda a treta com Elon Musk, o Trump passando a One Big Beautiful Bill no Congresso, isso sendo uma coisa muito polêmica entre os republicanos mais moderados fiscalmente. E convenhamos, na geopolítica não existe amigos, é tudo uma questão de interesse. O Henry Kissinger, que foi um monstro, foi um desgraçado, foi um criminoso, bem dizer, que atuou junto com o governo americano por décadas, ditando a política externa, ele explica no seu livro Diplomacy sobre Realpolitik, que é um termo cunhado por Otto von Bismarck, o chanceler de ferro da Prússia. Que é basicamente o quê? Realpolitik define que todas as relações do exterior do seu país tampouco tem a ver com ideologia ou com qualquer tipo de afinidade. É tudo uma questão de interesse. É tudo uma questão de como que isso vai me beneficiar. E sendo um pouquinho mais radical, é muito como o Trump vai se beneficiar dessa jogada, não é nem como os Estados Unidos vão se beneficiar. Na Realpolitik não tem amigos. Um erro que o Bolsonaro cometeu foi basicamente... Por exemplo, o Bolsonaro demorou demais para reconhecer a vitória do Joe Biden, para ficar meio que puxando um saco do Donald Trump. Esse certo... Eu tenho respeito pelo Donald Trump, tenho uma certa simpatia pelo Donald Trump. Muito menos, mas ainda tenho pelo Bolsonaro. Só que o Bolsonaro ele é uma pessoa burra, ele é uma pessoa que não tem noção do que está fazendo, quando o assunto é política externa. E poucas pessoas no governo dele, para não dizer nenhuma, tinha noção do que estava fazendo quando o assunto era política externa. Lembrando que o atual governo do Brasil é um fiasco nesse sentido, com o Lula alinhando o Brasil com países subdesenvolvidos e autoritários. Porque nada. Não ganhamos nada com isso, com as nossas alianças, como por exemplo com o Irã, que o Lula cada vez mais se alia. Vamos seguir. Na primeira publicação, o presidente dos Estados Unidos defendeu Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente da República está sofrendo um ataque político, como aconteceu com ele. Na publicação, Trump não mencionou diretamente as ações judiciais contra Bolsonaro, mas fala em perseguição e reafirma a inocência do ex-presidente. O Bolsonaro é réu numa situação muito similar à do Trump. O Trump foi réu pela questão do Capitólio, da invasão do Jan 6, do 6 de janeiro. O Bolsonaro pelo 8 de janeiro. Olha a coincidência.
Na publicação, Trump afirma ter conhecido Bolsonaro e reconhece que ele foi um líder forte e um bom negociador. Líder forte e um bom negociador. Tá, basicamente o que o Trump quer dizer é que o Bolsonaro era melhor pra ele, porque o Bolsonaro era mais burro e não conseguia negociar com ele. Só que o Lula é um problema pro Trump, não porque o Lula é um gênio da política, não, é porque o Lula é burro italiano no Brasil com o Irã, com a China demais. O que o Bolsonaro cometia de erro? Se abrindo para os Estados Unidos, o Lula comete de erro se abrindo para a China, para a Rússia e para o Irã. Nós precisávamos do Brasil de um presidente pragmático que soubesse fazer realpolitik, de um presidente que soubesse negociar e entender que não existe amigo ou ideologia na geopolítica. Só que a política brasileira é o seguinte, ou entra um palhaço que não sabe negociar, ou entra um entreguista. A gente tem que lembrar que antes dessa onda populista, tanto de esquerda por parte do Lula e tanto de direita por parte do Bolsonaro, quem estava mandando no Brasil era o PSDB, era o PMDB, que era o quê? Que eram basicamente os entreguistas mor do Brasil. Que, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, um homem de respeito, quem sabe um dos maiores sociólogos que o Brasil já teve, depois do Ryan Santos, ele basicamente entregou muito do Brasil em troca de alinhar o Brasil. Ele entregou muitas riquezas do Brasil em troca de passar a agenda neoliberal, social, por um lado social-democrata, ou seja, pode parecer confuso e antagônico, mas não é. De um lado, a FHC queria passar uma agenda neoliberal na economia e nos costumes e puxar uma social-democracia europeia por exemplo, ao estilo Tony Blair, uma social-democracia ao estilo Tony Blair e um neoliberalismo ao estilo Bill Clinton, trazendo para a realidade brasileira, o que é algo que não faz tanto sentido, pois o problema do Brasil, como já foi dito por sociólogos lá atrás, no início do século XX, é querer importar realidades de fora e aplicar elas de maneira bruta aqui dentro. O FHC, ele era um político extremamente inteligente, com capacidades enormes. Quem sabe tenha sido o presidente com o maior QI da Sexta República. Talvez, não sei se o Collor de Mello tivesse um QI maior que o do FHC. No final do dia, temos que lembrar, realpolitik, pessoal, realpolitik. Vamos defender o nosso interesse do Brasil. Não esperem por um salvador. Você que é de direita, você que tem afinidade pelo Bolsonaro, pressione o seu congressista, pressione as autoridades brasileiras. Não esperem que a ajuda venha de fora. Não deixem que essa ajuda venha dos Estados Unidos, venha da China, venha da Rússia, venha da Europa. Problemas internos brasileiros têm que ser resolvidos internamente. Lembre-se sempre disso. Não existe amizade na geopolítica ou na realpolitik. Também não existe mocinhos e vilões. Existe relações comerciais, quem se beneficia, quem não se beneficia. Eu sou Arthur Soares e até a próxima.